Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo hoje. Nessa quarta-feira o Flamengo enfrenta o Central Córdoba pela Libertadores na segunda rodada. No primeiro jogo, né, primeira rodada da estreia na Libertadores, vence o Deportivo Táchira fora de casa por 1-0 com o Juninho. E agora o Flamengo vai jogar em casa com o apoio da sua torcida e principalmente aí com o retorno de Pedro. É isso mesmo, o Pedro, após longos 7 meses e quase 8 meses fora por causa de lesão, né? Se lesionou na época da seleção lá. O jogador retorna, foi relacionado para a partida. Obviamente vai ficar no banco e vai depender muito do Felipe se ele entra ou não no decorrer do jogo, né? Pelo menos 10 minutos ali para jogar. Eu creio que não, né? Mas já é uma boa notícia o Pedro voltando, né? E obviamente muita gente vai questionar. Pô, o Pedro teve uma lesão de LCA, ligamento cruzado anterior, e voltou com 7 meses. É o quê? Isso não é perigoso, não? Vamos debater aqui e também o provável time do Flamengo para esse jogo aí. Então deixa seu like, tamo junto. 2-0 Mengão, Flamengo vem. Facilidade, galera. Vene Casagrande, Flamengo entra em campo hoje, né, contra o Central Córdoba pela Libertadores, jogo na sua casa, hein, Vene, no Maracanã. Partida que marca o retorno de Pedro aos relacionados. Gente, que alegria, hein, falar isso. Após quase 7 meses, Rodô. Enfim, chegou o momento do retorno. O Flamengo encara o Central Córdoba hoje, às 9h30 da noite, no Maracanã, pela Libertadores, com os holofotes voltados para o atacante Pedro. O técnico Felipe Luiz utilizou o jogador normalmente nos treinos e ele deve ser relacionado após quase 7 meses longe dos gramados. O atacante, inclusive, publicou uma foto nas redes sociais e inflamou a torcida. Vinha também fez atividades na academia e é outro que está mais perto do retorno. No time titular, a expectativa é que a base da equipe que entrou em campo contra o Vitória seja mantida. O rubro-negro está encarando uma maratona de jogos, com as disputas do Brasileiro e da Libertadores. Nas últimas 3 partidas, foram 2 vitórias e um empate. O mês de abril promete ser agitado e de grandes expectativas para a torcida. O atacante, inclusive, publicou uma foto nas redes sociais e inflamou a torcida. Vinha também fez atividades na academia e é outro que está mais perto do retorno. No time titular, a expectativa é de que a base da equipe que entrou em campo contra o Vitória seja mantida. O rubro-negro está encarando uma maratona de jogos com as disputas do Brasileiro e da Libertadores. Nas últimas 3 partidas foram 2 vitórias e um empate. O mês de abril promete ser agitado e de grandes expectativas para a torcida. Aí, que alegria, né, noticiar isso. A gente, quando o jogador se lesiona, a gente fica aqui com o coração apertado, né, ainda mais quando o prazo é muito longo. E quando ele volta, a gente enche de alegria. O Vene Casagrande, mas há um debate muito grande em relação ao retorno do Pedro, né? Porque geralmente, para esse tipo de lesão, a estimativa são 9 meses. E muita gente falando, às vezes voltar muito antes não é tão legal. Eu queria que você falasse sobre esse prazo de retorno do Pedro, Vene Casagrande. Bom, Fernandinha, vamos lá. Eu sou jornalista, eu não sou médico. Então, Perfeito. Quem sou eu para criticar o prazo de retorno do Pedro aos gramados? E mesmo que eu fosse médico, eu não estou no dia a dia do Flamengo. Então, eu não tenho acesso aos exames, aos detalhes, a tudo que está sendo feito com o Pedro. Obviamente, penso aqui como jornalista o seguinte: o Departamento Médico do Flamengo não seria irresponsável de pôr em risco a saúde do atleta, botando ele para voltar mais cedo, sendo que nem tem necessidade. É óbvio que tem necessidade, porque estamos falando de um jogador que faz muita falta ao Flamengo. Mas não são jogos que fazem o Flamengo apressar o retorno do jogador. E aí eu vejo muita gente criticando e com certo receio, e parece até que está torcendo para o jogador se machucar para dizer: eu avisei, ele voltou muito cedo. Agora, não quer dizer que quando você volta dentro do prazo estabelecido, você não vai ter uma lesão. Vamos pegar um jogador dentro do próprio elenco do Flamengo. O Bruno Henrique, ele voltou dentro do prazo de 10 meses. Vocês vão se recordar. Ele acabou tendo um problema muscular físico, que dizem que é normal depois de uma lesão como essa que o Pedro teve, que o próprio Bruno Henrique teve. Ou seja, o fato de ele estar voltando antes não quer dizer que ele vai ter um problema físico após essa recuperação. Sim. E o fato dele voltar no prazo ou até mesmo depois não quer dizer que ele não vai ter. O Neymar, por exemplo, ficou quase 1 ano.
O que aconteceu quando ele retornou? Ele teve uma lesão muscular quando ele ainda estava no Al-Hilal. Então, é óbvio que o departamento médico do Flamengo e o próprio jogador, eles não vão pôr o risco, o restante da temporada, a pressão do retorno desse atleta. Então, acho que se ele está voltando agora é porque, de fato, ele está pronto. E vale mencionar também, Fernandinho, ele não vai voltar sendo titular jogando 90 minutos. Vai ser um retorno gradual, ou seja, ele vai ter controle de minutagem. Arrisco a dizer que hoje ele pode nem entrar em campo, por exemplo. Tudo depende do contexto do jogo. Mas já é uma vitória para o jogador só ser relacionado. Só sentir o clima de estar no ônibus, se concentrar, enfim, estar ali no Maracanã, sentar no banco de reservas. Eu arrisco a dizer, isso aqui é totalmente um palpite. Exemplo, contexto do jogo, Flamengo ganhando de 2-3-0. Minutos finais, ele coloca o Pedro. Para o Pedro ser aplaudido, sentir o gostinho novamente de estar em campo. Então será um retorno extremamente gradual. Ô, Vene, eu recebi informação aqui que eu não sabia, Lucas Pedrosa. O nosso Paquito aqui falou pra mim que ele teve uma lesão igual, né, no Fluminense. No outro joelho. Sim. E o tempo em que ele voltou foi o mesmo. Sabe quem voltou antes, só para o Pedrosa comentar? Dias. O Fred, nos tempos de Cruzeiro, também voltou 6 meses e alguma coisa. E o Fred não teve nada na ocasião. É porque eu sempre falo isso aqui, né? Existe a individualidade biológica. Isso aí. Eu pego uma gripe, e aí a gente pega a mesma gripe. Eu fico com febre, o Vene fica com dor de garganta, o Pedrosa recupera em um dia, eu em 7 e ele fica deitado na cama. Cada um tem uma resposta para tudo. Para um treino, para um alimento, para um tratamento, para uma lesão, para uma doença. Cada um tem uma postura durante a recuperação. Perfeito. O Pedrosa vai ter uma, eu vou ter outra, você vai ter outra. O Neymar teve uma, o Pedro teve outra, o Fred teve outra. E ele é super profissional, né, Pedrosa? Tudo que você faz na sua vida externa, quando você está com uma lesão como essa, e eu já falei aqui diversas vezes, eu não sou atleta, mas eu tive a mesma lesão que o Pedro, interfere. Se você fica com a perna muito para cima por um tempo, vai inchar um pouquinho. Se você faz um esforço que não deveria fazer, vai inchar um pouquinho. O Pedro não me parece ser esse atleta. O Pedro é um cara que, para mim, ele deve ter feito lá a bota direitinho, a fisioterapia direitinho, a musculatura, não só porque isso não afeta só o joelho, ele afeta a musculatura da perna, ele afeta a musculatura do quadril, do glúteo. Existem várias etapas dentro de um tratamento para uma recuperação de ligamento cruzado anterior que são essenciais para que você volte 100%. Porque se você não cumprir essas etapas, você não volta 100%. Pode conversar com qualquer ortopedista. Se não cumprir direitinho as etapas, você vai sentir dor no joelho pro resto da vida. Como eu sinto. O Pedro, infelizmente... Vene. Exato, é sério. O Pedro, ele abriu mão das férias. É sério mesmo. Imagina Lucas Pedrosa recuperando. Não dá. Pode beber. Não pode sair. O cara vai pra Cruzeiro. Imagina, Vene. Agora, o Pedro não. O Pedro, eu tenho certeza que ele seguiu passo a passo. Ele abriu mão das férias, porque ele ama o que ele faz na profissão dele. Ser jogador de futebol, gente, não é só fazer isso aqui não, chutar bola não. Ele requer muita coisa. Você abdica de muita coisa na sua vida para que você seja um atleta de alto nível. Então tem que respeitar muito esses caras e tem que respeitar também o Pedro. E parabéns, tomara que ele volte muito bem, porque é o grande craque aí do nosso futebol. E o ataque do Flamengo, rapidinho, que a gente vai pro Fluminense agora, você tem o ataque do Flamengo? Não tem como eu cravar, mas pelo que eu soube, ele ensaiou ontem com Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique. Gosta, Vene? Gosto, um bom ataque. Hoje é o ideal pra você? O ideal não, porque eu não vejo o Michael jogando muito bem para ser titular do Flamengo. Quem você colocaria no lugar? Botaria o Luiz Araújo. Daria um jeito de colocar o Luiz Araújo. O Luiz Araújo ele joga mais no segundo tempo do que no primeiro. Isso é verdade também. Isso é horrível falar isso, mas o campo mostra isso. Porque... Mas o Michael não vem jogando bem nem quando entra. Ponto. O Michael também realmente não tá tão bem. Muito bem. E o Fluminense, Renato Gaúcho terá um... Então, é isso aí, nação, mais um vídeo, né? O Flamengo tem 2 desfalques para esse jogo aí diante do Central Argentina. 2 jogadores, já tem bastante. Danilo também continua fora desse time do Flamengo, né? O Pedro retorna ao Flamengo aí, né? Volta a ser relacionado após longos 7, 8 meses aí, vamos dizer assim, quase 8 meses fora dos gramados por causa da lesão do ligamento cruzado anterior, e ele vai ficar no banco, né? É importante, como o Vene Casagrande disse, né? Ele voltar a sentir o ambiente, concentração, todo o ambiente que cerca o jogo ali, né? Acho que é importante para o jogador, né? Principalmente do calibre Pedro, que para mim é o melhor 9 que o Brasil tem, né? Tranquilamente é o 9 da seleção e da Copa do Mundo, né?
E também vamos falar também sobre a situação do Gerson, né? Gerson renova o contrato com o Flamengo até 2030, né? Então ele tem mais 5 anos com a camisa do Flamengo. O Gerson aí é o Coringa, é cria do Flamengo, sabe o que é ser Flamengo, é um cara diferenciado quando o Flamengo, quando ele não joga, o Flamengo sente muito. E o principal, é o melhor jogador do Flamengo na atual temporada, né? Ou nas últimas temporadas desde que ele voltou, né? Então, o que o Gerson vem jogando é brincadeira, principalmente essa temporada, ano passado, essa temporada. E ele, obviamente, é o titular da seleção brasileira, né? Então, o Gerson é o principal cara dessa seleção, né? Do Flamengo. Seleção do Flamengo, né? Seleção brasileira não tá com nada. O importante é a seleção Seleflá. Então é isso aí, né? Então, o Flamengo, se não me engano, do grupo C, né? É líder do grupo, ganhando, chega a 6 pontos, encaminha muito a sua vaga para a próxima fase. Obviamente ainda tá cedo, né? Apenas 2 jogos C ganhar. Acho que ganha. Meu palpite é 2-0. E é aquilo. Tem que ganhar e jogar bem. Eu não sei como. Não sei. Eu não acompanho o futebol argentino, né? Ou tirando o Boca e River ali. E esse Central Córdoba eu não sei como joga, mas vamos acompanhar durante o dia. E espero que o Flamengo consiga ganhar um bom futebol. Acho que vale o Flamengo ganhar um bom futebol e garantir mais 3 pontos jogando em casa, né? Libertadores, quando não dá pra jogar bem, o importante é garantir os 3 pontos, porque lá na frente a cobra. Lá na quarta, quinta rodada, cobra e cobra muito. Então é isso aí, tamo junto e é nóis.